Bom, hoje temos aqui um convidado especial, é o Carlos Velasco, é um luso-brasileiro, nascido em Santos, perto de São Paulo, a cidade portuária de São Paulo. Já vive aqui há uns anos em Portugal e estudou História na, na Universidade de Coimbra. Até faz gala e exige que se diga que foi feito antes dos acordos de Bolonha, do protocolo de Bolonha, porque é outra coisa, obviamente. E é uma pessoa que se interessa muito por estes temas de geopolítica e que tem muitas coisas escritas na internet. E eu convidei-o porque ele sabe bastante dos temas do Brasil, e vem na sequência daquele vídeo que eu fiz esta semana da visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia. Desta forma, eu contactei-o, como contactei outros colegas de outra percepção política. O Carlos tem, eu diria pessoalmente, mas isso aí ele tem que confirmar ou desmentir, que é da escola nacionalista, pragmática e realista brasileira. Mas antes de adensar mais, quero perguntar ao Carlos. Boa tarde, Carlos. Bem-vindo Boa aqui ao tarde, programa. Ricardo. Bem-vindo ao programa, nossa segunda entrevista aqui do canal, do meu canal do YouTube. E gostaria que te confirmasses ou desmentisse a apresentação que eu fiz de ti antes de irmos depois aos temas concretos. Factualmente, tudo correto. Quanto aos cumprimentos, eu sinceramente espero um dia vir a ser merecedor de tal consideração. Então, hum, eu sigo os teus comentários, principalmente no Facebook, e como tenho tenho por bastante válidos, de gente que tem conhecimento, e por isso que quis te entrevistar, para que tu nos desse a tua versão das coisas, porque, claro, todos estes temas são bastante subjetivos. Eu fiz um programa esta semana sobre a visita do presidente Bolsonaro à Rússia, mas aceito, obviamente, que hajam muitas outras interpretações. Como é que tu vês, em planos muito gerais, dentro da atualidade política internacional, esta visita e o que é que tu. Quais são as hipóteses que tu vês de futuro para o Brasil em relação a este mundo multipolar que estamos assistindo? Eu diria que essa visita à Rússia é especial, ao contrário daquilo que poderia dizer a respeito das visitas presidenciais na era Dilma, Lula da Silva, pois ela foi feita não como uma mera formalidade, mas sim como resultado de uma inflexão na política externa brasileira que leva o Brasil, de certa forma, a se afastar da esfera americana, na qual esteve retido, né, desde basicamente a queda do pragmatismo, é, que foi a tradição brasileira até o governo Geisel, Figueiredo, e foi substituído na época da nova República, especialmente a partir da era Collor, Cola. por essa adesão ao triunfalismo do fim da história anunciado pelo Fukuyama e a ideia de um mundo unipolar conduzido pela grande nação do mundo democrático que se colocou então, né, no papel de polícia dos costumes políticos de todas as nações do mundo. Por que essa visita é especial, ao contrário das visitas feitas pelos presidentes anteriores? Pelo seguinte, nós podemos esquecer que o Bolsonaro ele chegou ao poder lastreado do ponto de vista político por uma mundivisão completamente formatada pelo recém-falecido astrólogo Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho considerava os Estados Unidos e Israel como sendo os grandes bastiões da civilização ocidental,
na luta contra um suposto comunismo globalista que era representado pelo bloco sino-russo. E dentro dessa mundivisão, o Brasil deveria se colocar como uma espécie de agente completamente alinhado com os interesses de Washington e de Israel contra essa suposta ameaça comunista. A chancelaria, no Brasil chamam de chancelaria. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, sim. Isso mesmo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros. A chancelaria era conduzida por um discípulo do senhor Olavo de Carvalho, o senhor Ernesto Araújo. Ela, num primeiro momento, conseguiu, digamos assim, conduzir a política externa brasileira num sentido que beneficiou Washington e prejudicou os interesses brasileiros, como, por exemplo, na questão do comércio com a China. Ela adotou princípios absolutamente ideológicos como a aceitação, né, ou melhor, a legitimação da ideia de que Jerusalém é a capital de Israel. Ela se colocou contra a Venezuela e favorável ao que na época tinha sido uma das vertentes da política exterior do Trump, que era basicamente aliviar um bocado as tensões com a Rússia e dirigir a pressão americana tanto para a América Latina, no caso Venezuela, como para o Irã. E nessa altura em que a política externa brasileira andava nessa direção, houve um grupo, que é uma das bases do governo Bolsonaro, que é representado pelos militares que lá estão presentes, o grupo do general Heleno, do general Mourão, que, apesar de ser pró-americano, não é um grupo que aceita uma subordinação, um alinhamento automático com todas as orientações da política americana. Pois. Apesar de tudo, havia ali ainda algum resquício, né, de defesa do interesse nacional. Então, quando houve aquela grande crise com a Venezuela, dos refugiados e das tentativas de golpe, né, movidas por aquela figurinha, o tal do Guaidó, sim, que se autoproclamou presidente da Venezuela, o Ernesto Araújo, que caiu, e mais um sujeito, que é o Felipe G. Martins, que lá continua, mas agora foi relegado às sombras. Eles se colocaram numa posição onde o Brasil estava disposto até a aceitar a presença militar americana e aceitar a pressão americana, o que poderia até conduzir ou facilitar uma intervenção militar americana na Venezuela em favor dos golpistas. E os militares souberam identificar o perigo que havia nessa opção. Colocaram ali algum freio. Em relação à questão, né, da aceitação de Jerusalém como sendo capital de Israel, os militares também colocaram freios nisso, até porque não podemos esquecer que o mundo árabe é um grande cliente das exportações brasileiras. Sim. Para além do que, o Brasil não teria nada a ganhar em relação a Israel. E muito a perder. E muito a perder com todo o mundo árabe, né? Então, isso foi um primeiro momento. Mas um momento fundamental, aqui quero chegar para falar da importância dessa visita presidencial à Rússia. O momento fundamental se deu, basicamente, quando as eleições americanas tiveram um resultado inesperado para os tais bolsolavistas, foi a vitória do Biden.
Bolsonaristas, para quem não saiba, Fique à vontade. são os bolsonaristas com a carga ideológica comandada pelo Olavo de Carvalho. Pronto. Porque nem toda a gente que segue sabe dos conceitos. Ou seja, é o bolsonarismo olavista do Olavo de Carvalho, que entretanto faleceu recentemente. Mas continua, era só este pequena parte. Transmigrou. É mais exato dizer transmigrou do que, no caso, faleceu. Mas vai. É, quando a eleição americana fica decidida, o Brasil se havia colocado numa posição extremamente frágil, porque altas instâncias do governo brasileiro e até os filhos do Bolsonaro se haviam manifestado favoráveis à vitória do Trump, ou seja, tomaram partido dentro de um assunto que é americano. E isso só veio dar maior, digamos assim, legitimidade para que depois o governo Biden voltasse a carga contra o governo brasileiro, especialmente na questão da Amazônia. Exato. Onde tem apoio de muitos governos que são fundamentais para o direcionamento da política externa da União Europeia, nomeadamente a França A e a França. Alemanha, que usam a bandeira do ambientalismo com finalidades imperialistas, tal e qual no século XIX se utilizou a bandeira, né, da luta contra a escravatura para se legitimar a expansão do imperialismo, do neoimperialismo europeu, o imperialismo na altura, digamos assim, da era da Maxen, das carabinas de repetição após a Conferência de Berlim, Sim. para criarem, né, o atual mapa de África. Bom, quando isso acontece, o olavismo cai por terra abaixo, porque perderam o apoio do governo Trump, os Estados Unidos passam a dirigirem as suas cargas contra o Brasil, e o governo brasileiro fica isolado. Nesse momento, a única opção para o Brasil, de certa forma, equilibrar o jogo de poder em seu favor diante dessa pressão ocidental, onde o governo Bolsonaro ainda por cima deu todos os pretextos para se colocar no lugar na posição de pária da chamada comunidade internacional, passa a ser essa inflexão em direção à China e à Rússia, especialmente à Rússia. Aí entram os militares brasileiros que fazem pressão sobre o governo brasileiro, levando à queda do Ernesto Araújo, a sua substituição por um embaixador da velha escola pragmática brasileira, Este Carlos e França, assim é organizada. o atual chanceler, Carlos França. Esse mesmo. E é organizada a visita presidencial à Rússia. Ou seja, não se trata aqui de uma visita meramente protocolar, mas aqui se trata, de fato, da exploração da possibilidade de alguma espécie de aliança mais aprofundada com a Rússia, para que o Brasil consiga, de alguma forma, contrabalançar o peso que o Ocidente atualmente tem exercido sobre ele. Sim, tu referes-te ao Ocidente, a França, a Alemanha, os Estados Unidos, mas também a Grã-Bretanha, Inglaterra, diria. Estados Unidos, pois, e Grã-Bretanha. Porque ali há uma série de territórios que foram historicamente muito cobiçados, não só por eles, como também pelos holandeses. Pronto. Onde os holandeses perderam a Pernambuco, mas depois os franceses, né, o último estado do Brasil, que eu não sei se aquilo é considerado Golfo das Caraíbas, porque
as Caraíbas realmente começam mais no Golfo mesmo, é a primeira Guiana, não é? Que é a francesa, salvo erro. E toda aquela zona é estratégica para a doutrina Monroe, norte-americana. Mas também pelos franceses, pelos holandeses e pelos britânicos. E os brasileiros ali também, tanto os brasileiros como a Venezuela, estão ameaçados militarmente pelas Guianas, que são uma espécie de fantoches dos interesses franceses, holandeses e britânicos, não é? E então, neste contexto, eu gostaria de perguntar-te, eu não quero cortar no teu raciocínio, eu quero que continues e que estejas à vontade, mas gostaria que este tema das Caraíbas, por exemplo, o tema da Venezuela, que é muito importante, que já aqui focaste, mas também o da Colômbia. E porque são países que fazem fronteira com o Brasil e que são estratégicos para a defesa do Brasil e que não são, portanto, aqui são duas realidades diferentes. A Colômbia está totalmente dentro da esfera anglo-saxónica e a Venezuela não. E tu focaste num dos teus posts, uma vez no teu blog, salvo erro, um diferente que a ver com a Colômbia em relação. Eu não sei se era esta coisa uma expansão da NATO até à Colômbia, porque os americanos já têm lá 9 bases, não é? Aéreas. E tu falaste desse tema, um tema muito concreto. Mas pronto, estás à vontade, mas não, eu gostaria que puséssemos também dentro desta perspectiva geopolítica do que é a doutrina Monroe, porque tu já falaste do que é a esfera de influência norte-americana, que agora há aqui uma redefinição, não só pelo tema. São os temas comerciais normais e a própria também, pronto, a substituição do Biden do Trump pelo Biden também ajuda neste processo de divórcio ideológico, pelo menos. Bom, não sei se daqui queres pegar em alguma coisa e aprofundar um pouco mais. Tema vasto. Vamos aí. Há muita coisa, eu sei que há muita coisa sobre estes temas. E, Bom, bom, continuemos. Continua. em relação, né, às Guianas, bom, primeiro uma parte. Tecnicamente, o Mar do Caribe ele começa mais ou menos a divisão entre o Atlântico e o Mar do Caribe, ali pela costa sul-americana, começa já na Venezuela. É aquele grupo de ilhas, né? Vai seguindo lá até mais ou menos a República Dominicana, fazem um arco. Mas é assim, logicamente, Suriname, Guiana, antiga Guiana inglesa e a atual Guiana francesa tem uma posição muito estratégica para o controle dessa entrada do Mar do Caribe por esse grupo de ilhas. O Suriname ainda está sob muita influência da Holanda, a começar pela presença da Shell. Shell, sim. E a Guiana, ela também tem a presença de grandes grupos econômicos ingleses, para além do que tem grande parte do seu território controlado pela WWF. Do ambientalista, né? Sim, Exato. ligada com a coroa britânica, Sim. a grandes bilionários interessados em salvar o mundo, enfim, a mesma história de sempre. E a Guiana Francesa continua sob administração direta de França, Sim. ainda não foi descolonizada. O Brasil teve e antes do Brasil, Portugal tiveram de lutar para conseguirem, em primeiro lugar, controlar o rio Amazonas e, consequentemente, toda a bacia do Amazonas, e depois expandir o território para o norte. O Amapá, o Maranhão, foi originalmente ocupado por franceses. A Sim. capital chama-se São Luís, Sim, sim. ainda hoje. Uhum. O Amapá, que faz fronteira com a Guiana Francesa
E, no fundo, poderíamos chamar de Guiana Portuguesa ou Guiana Brasileira. Porque chegou a É ser uma francesa, fatia. salvo erro. Até teve Sim, sim. por militares franceses que nem sequer eram leais a Paris, ou seja, era uma coisa ainda diferente. E depois foi retomada. Pois, houve ali, no princípio do processo de formação dessas colônias, grande influência de protestantes, de huguenotes franceses, Uhum. que tentaram fundar, né, colônias em pontos onde hoje temos território brasileiro. O Rio de Janeiro foi fundado originalmente por franceses huguenotes que acabaram sendo expulsos de lá ainda Em Niterói, não é? em, em meados do século XVI. É, e essas zonas mais a norte foram incorporadas já no fim do século XVI, início do século XVII, mas foram alvo de disputa até o século XIX, até o fim do século XIX, princípio do século XX. Inclusive, no fim do século XIX, houve uma tentativa dos franceses de ocuparem o Amapá. Tentativas mal sucedidas militarmente, onde inclusive cidadãos portugueses, o Brasil já era independente, cidadãos portugueses lutaram ao lado dos brasileiros defendendo os direitos do Brasil Sim. nessa questão. Um dia aí de falar sobre isso, mas vai. Essa questão nunca foi fechada e essas potências encontraram mais tarde, através, né, da questão ambiental, uma forma de tentarem colocar em causa a soberania brasileira, pelo menos em toda a calha norte do Amazonas. Como? Em primeiro lugar, levando à formação de todas aquelas reservas indígenas que hoje em dia, da zona da Cabeça do Cachorro, que fica na fronteira com a Colômbia, até o Amapá, quase que formam um corredor. Sim. Em primeiro lugar, levaram opressão política dentro do Brasil e a partir de fora do Brasil. A formação dessas áreas indígenas na fronteira e depois foram trabalhando esses grupos indígenas, levando lideranças para estudarem nas faculdades dos seus respectivos países, angariando-as não só do ponto de vista cultural, mas também com promessas de que a futura exploração desses territórios vai lhes trazer grandes vantagens econômicas que não obterão se continuarem dentro da soberania brasileira. E isso tudo é uma ameaça para o futuro que pode muito bem vir a levar à perda de toda a calha norte do Amazonas se as circunstâncias forem propícias a tal. Imagina um Brasil dividido, Pois. fraco, até em guerra civil, ao que isso pode levar, sob qualquer desculpa, qualquer pretexto ecológico, pode-se chegar ao início de uma intervenção internacional Militar. para, em Pois. primeiro lugar, impedir o massacre dos povos indígenas, Essas coisas que eles impedir inventam. incêndios, mas sempre algum pretexto, Sim. né, que Eles. se acha nessas situações. Pois. Agora, o caso da Colômbia. Mas espera, ainda Inclusive, quando falaste agora deste tema bastante concreto do, do ambientalismo, ou seja, que é uma escusa ambientalista que já vem desde tempos, pelo menos desde há 20 anos, porque recordo-me sim, do George Bush ter falado da internacionalização da Amazónia. Ehm, Portanto, isto não vem só da parte ambientalista, também vem com o indigenismo, ou seja, desta narrativa que se faz de que o Brasil explora os seus próprios cidadãos de minorias indígenas, mas com a ideia de abrir caminho para que as multinacionais tomem conta
mesmo dos territórios, que são, estamos a falar de zonas extremamente ricas do ponto de vista de água doce, de floresta e de muitos outros recursos naturais, não é? Então, esta parte aqui da parte da climática, destas alterações climáticas, deste ambientalismo, soma-se também o indigenismo, certo? E, e então aqui, pronto, podes agora então falar da parte da Colômbia e da Venezuela, porque isto é tudo a mesma zona, não é? Estamos a falar também porque a Venezuela tinha este mesmo problema em relação a todo o Augusto Chávez falava desta coisa do rio Orinoco, todo o aquífero, que é uma zona extremamente rica, também é cobiçada por estas mesmas multinacionais. Pronto, mas continua então, só para... Podes continuar no teu raciocínio. Pois, a Colômbia, ela foi completamente desestabilizada pelo... Em primeiro lugar, havia uma guerra civil Sim. na Colômbia. No meio dessa guerra civil, se desenvolve na Colômbia a grande cultura de exportação da Colômbia, Cocaína. a coca, Pois. que para ser refinada depende da importação de insumos fabricados por grandes multinacionais alemãs do setor químico. Como é que isso chega à Colômbia? É uma bela pergunta. Hoje em dia se controla tudo no mundo, ok? Mas isso não se controla. Em segundo lugar, como é que o dinheiro é movimentado? Nós sabemos quem controla o setor financeiro e a coisa chegou a um ponto de descaramento onde, lembro-me, que no princípio do atual século, o então presidente da Bolsa de Nova York, o nome dele era Richard Grasso, chegou a fazer uma visita a um acampamento das Farc. O que foi o presidente da Bolsa de Nova York? Isso é público. Qualquer pessoa pode muito bem procurar no Google visita do Richard Grasso à Colômbia. Sim. Okay? O que ele lá foi fazer, mais do que óbvio, a Colômbia é controlada. Depois, tudo isso abriu pretexto, né? O tráfico de drogas e o problema dos cartéis, para que houvesse a intervenção americana através do tal Plano Colômbia, ainda na época do Bill Clinton, levou à construção de várias bases militares americanas ali, na Colômbia, perto da fronteira com o Brasil. As Farc nunca foram derrotadas. São uma bela justificação para que continuem essas bases por lá. A Colômbia tem sido constantemente usada em ações de desestabilização da Venezuela, como, por exemplo, quando houve a tentativa de golpe da parte do Guaidó. E os paramilitares colombianos são amplamente usados pelos serviços secretos americanos ao redor do mundo. Inclusive, havia um vídeo que já não está disponível, que foi feito quando capturaram o Gaddafi na Líbia. Sim. Onde era possível, aqueles que são fluentes em espanhol repararam que havia ali gente falando castelhano com sotaque colombiano. E os colombianos até são bastante convenientes para esse tipo de ações, pois, do ponto de vista fenotípico, passam-se facilmente, né, por populações de determinados locais, como, por exemplo, Líbia. Portanto, temos essa presença militar ali, mas os americanos também estão presentes militarmente em outras partes, como, por exemplo, o Paraguai. Temos em torno do Brasil, na parte do Atlântico,
todas aquelas ilhas britânicas com nomes portugueses, né? Ascensão, Santa Helena. Sim. Os ingleses, inclusive, tentaram em 1898 tomarem Trindade. E agora a situação fica ainda mais grave, pois a China está em conversações com a Guiné Equatorial para Uma base, não é? Querem fazer construir uma uma base. base naval, pois ali no Atlântico, e por outro lado, a intenção de se construir uma base naval e também um canal na Nicarágua. Se isto acontecer, Estados Unidos e Inglaterra terão um pretexto para aumentarem a sua presença militar nessas áreas que são fundamentais para a segurança do Brasil. Eu, em princípio, não sou anti-China, mas eu vejo o perigo latente em determinadas movimentações chinesas, porque elas, logicamente, vão levar a uma reação da parte das potências concorrentes e o Brasil vai acabar por se tornar num coadjuvante naquilo que deveria ser a sua esfera de influência. Pois, mas estamos falando do Atlântico Sul Sim. e aqui como é que se pode entender que o Brasil tenha que se submeter aos ditames dos Estados Unidos, né? É quando estamos a falar de que o Brasil é o maior país, nem sequer é o maior país é o maior país de todo o Sul global e é o líder do Sul global, mas no Atlântico Sul, tu repara no mapa, não é? Ou à frente do Brasil, o que é que tens? Tens Angola, outro país de língua portuguesa. E então, e depois tens uma série, tens Cabo Verde, tens o São Tomé e Príncipe, tens o Guiné-Bissau, tens ali uma zona que é de língua portuguesa. Tu, daí não vejo nenhuma possibilidade do Brasil emancipar-se e ter a sua própria política do Atlântico Sul com os países de língua portuguesa do outro lado do Atlântico para dominar esta. E claro, juntamente com a Argentina, não é? Porque aí o problema vai ser das Malvinas, mais cedo ou mais tarde, com os ingleses. E qual é o papel que o Brasil vai ter? Portanto, essa questão do Atlântico Sul que trouxeste, gostaria que tu me desse um pouco da tua ideia sobre o que é que se pode passar ali, já que tu falaste desta inclusão do novo ator que é a China, e mais dos antigos atores que são os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, sobretudo, não é? Pois. É, a China basicamente está ocupando um vácuo que foi deixado pelo descaso do Brasil em relação a essas áreas. Eu considero que, do ponto de vista geopolítico, as prioridades para o Brasil deveriam ser América do Sul e África subsaariana. Isso é vital não só para a segurança militar do Brasil, como também para o seu crescimento econômico. Entretanto, essas áreas, devido à orientação pró-americana que tem predominado, foram deixadas de lado, pois ainda lembro-me, na época em que o Lula esboçou uma certa inflexão nesse sentido, grande parte dos brasileiros viam essas áreas com um certo desprezo por terem sido completamente colonizados mentalmente pelos Estados Unidos. Mas aquilo que eles ignoraram é valorizado pela China, que agora tem entrado nessas áreas em grande força. É assim, o Brasil, para que consiga fazer com que isso vá para frente, terá, em primeiro lugar, de restaurar
a sua tradição de política externa independente. Em segundo, terá de pensar em termos menos isolacionistas e se dar conta que não vai conseguir se projetar se não fizer um esforço que também passa pela reestruturação das suas forças armadas. Pois. E terceiro, terá de fazer contas em relação aos seus recursos e aos recursos dos competidores para saber gerir essa política. O Brasil tem uma grande fraqueza, se formos ver em termos de PIB, o PIB brasileiro, quando comparamos com o PIB americano ou o PIB chinês, é insignificante. Sim. Nos dias de hoje. É cerca de 1/10 do PIB dessas nações. Sim. Essa fraqueza pode parecer fraqueza numa primeira fase, mas também pode vir a ser a força do Brasil no exercício dessa opção. Pelo seguinte, o que o Brasil pode oferecer às nações da África subsaariana e às nações da América do Sul e América Latina em geral não é uma tutela como aquela que os Estados Unidos e a China vão oferecer, ou que, ou melhor, vão impor, ou tentam impor, devido ao grande peso das suas economias. O que o Brasil pode oferecer, no máximo, é sociedade. Só assim o Brasil vai conseguir captar essas nações, porque não tem massa crítica para se impor. E essas nações terão o maior interesse nisso, pelo seguinte, elas também só obterão maiores vantagens nas suas relações com a China e com os Estados Unidos se tiverem uma opção, uma carta que possa contrabalançar, ok, as opções que atualmente existem. Mas tudo isso vai depender da continuação desse processo que começa agora com essa visita do Bolsonaro à Rússia, que espero eu que venha a ter continuidade. Não podemos esquecer que agora em outubro o Brasil passará por um processo de eleições e para que isso dê resultados, tenha frutos, temos de esperar que um candidato não alinhado com os interesses americanos saia vencedor. Pois, e tu julgas que o Bolsonaro, nestas condições, se assim, neste momento, pode ser esse candidato? Ou seja, que em relação a 4 anos atrás a coisa tenha mudado, e porque pelas razões que já aqui falaste, da mudança também na cúpula militar e tudo mais, e na chancelaria, poderia ser o Bolsonaro o candidato nacionalista, ou tu julgas que vai ser o Lula vai ser o candidato nacionalista? Porque para mim, que sou português e vejo as coisas de uma forma, uma Sim. perspectiva diferente da tua, há 4 anos atrás, para mim, o Lula era o candidato nacionalista. Mas depois não pôde concorrer, não foi? E dar aquele caso que foi um caso muito complexo. Não sei bem os meandros, mas é uma coisa muito. Ou seja, parece ser posta em prática exatamente para sabotar. E naquele momento ele poderia ser o soberanista que metia medo aos interesses de Washington. Mas agora, 4 anos depois, eu acho que até o próprio Lula deixou o soberanismo de lado, vê com quem ele está alinhado. Com o Zapatero, com o Macron, esteve aqui na Alemanha, com os Scholz, com os socialistas. Ou seja, as coisas mudaram bastante nestes últimos 4 anos. Não só por aquilo que passou também nos Estados Unidos, mas no próprio Brasil e as próprias condições da geopolítica, não é? Mas volto a perguntar, julgas que há algum candidato, ou seja, o Ciro tem alguma hipótese? Ou é o Bolsonaro
nestas condições seria o candidato soberanista que, que era importante que voltasse a ser reeleito. Se limitarmos as opções a esses três nomes, Lula, Ciro Gomes e Bolsonaro, eu não hesito dizer, apesar de considerar Bolsonaro uma besta quadrada, um homem despreparado, e da minha total oposição ao olavismo, okay? Que agora caiu, Sim. perdeu influência no governo Bolsonaro. Mas um Bolsonaro domesticado como este que estamos a ver, este Bolsonaro que foi à Rússia, Sim. ok? E é controlado pelos militares mais cientes daquilo que é o interesse nacional brasileiro, acaba por ser o menor dos males. Eu já vou explicar o porquê é o menor dos males. Ciro deixou bem clara a sua posição Em relação a Biden, agora por na exemplo. visita. Pois, Ciro deixou bem clara qual é a sua posição agora que Bolsonaro foi à Rússia e ele se colocou contra e colocou a Rússia como sendo uma potência imperialista, homofóbica, Bom. Vai nesse sentido. e chauvinista e por aí vai. Pois. Bom, o mentor do Ciro, na semana passada, eu recebi um artigo disponível na Folha de São Paulo, foi escrito na Folha de São Paulo, vários anos atrás, pelo mentor do Ciro, um professor brasileiro radicado nos Estados Unidos, é professor em Harvard, chamado Mangabeira Unger. Então, nesse artigo, o mentor do Ciro, ele basicamente defende que a única opção de modernização para o Brasil é se colocar, é se transformar numa espécie de Porto Rico continental. Oh. Virar o 51º Estado americano. Ciro sempre foi muito ambíguo, porque na sua retórica, ele era nacional. Inclusive eu, nas últimas eleições, apoiei o Ciro como o menor dos males. Okay? Pensei, bom, talvez o Ciro tenha amadurecido, etc., mas o Ciro provou desde as últimas eleições, pelos seus posicionamentos em questões concretas, que continua a ser o mesmo de sempre. Retoricamente, ele é um nacionalista. Quando ele tem de decidir alguma coisa, está numa posição em que pode fazer a diferença, ele sempre vota contra o interesse brasileiro. O Ciro, eu não hesito em dizer que é um inimigo do interesse nacional brasileiro. Quanto ao Lula, Lula também tem aquela retórica nacionalista, mas a verdade é que sempre foi alinhado. Isso pode ser observado num estudo daquele que foi o seu chanceler, o Celso Amorim. Quais são as políticas que o Celso Amorim defende. O Lula basicamente está alinhado com aquilo que eu definiria como o globalismo à esquerda. Soros. Sabe, eu definiria o globalismo como sendo dividido em três subespécies. Eu diria que é esse globalismo dos Soros, que é um globalismo que passa pela dissolução total das nações. Sim. Pelo caos e depois pela imposição dos organismos internacionais, onde só as elites transnacionais têm capacidade de influência, como o eixo da reorganização desse mundo globalizado. Eu diria que Soros representa essa vertente. O globalismo ao qual o Lula
se liga, eu diria que é um globalismo socialista que, em termos concretos, a gente poderia associar aos partidos socialistas europeus e aos democratas americanos, que é um globalismo baseado na manutenção das nações como meras entidades administrativas controladas por uma elite euroatlântica que age consensualmente a partir daquilo que definem em fóruns onde os americanos têm o mesmo peso dos europeus. Em termos gerais, é isso. E há uma terceira vertente do globalismo, que é representada por aqueles setores neoconservadores do Partido Republicano e os setores mais nacionalistas americanos, e pode ser definido como aquele globalismo onde os Estados Unidos são a grande potência, ditam as suas regras, usam as instituições internacionais para impor o seu poder, legitimar as suas decisões a nível mundial, mas se colocam fora desse organismo. Ou seja, eles policiam, mas não são policiados. Seria aquele globalismo anunciado no plano do novo século americano, né? PNAC. Então Lula se liga a esse globalismo que defende os partidos socialistas europeus, tão bem representado por uma figura bem conhecida dos portugueses, o Antônio Guterres, Pois. que não por acaso ganhou um empreguinho onde ganhou, apesar de ser uma nulidade completa. Exato. O Celso Amorim, há pouco tempo atrás, ele esteve em entrevistas onde defendeu a ideia de uma governança global, de que o Brasil deve exercer a sua soberania sobre a Amazônia, mas de forma limitada. Isso daqui é um conceito bastante Pois, é esquisito. novo. Ou há soberania, ou não há. É partilhada. Soberania Partilhada com as Pois. Nações Unidas, Pois, já é um passo para a perda da soberania sobre o seu próprio território, está claro. Pois. E o Celso Amorim é favorável a que o Brasil continue a ser uma nação desdentada. Ele é contra qualquer tentativa da parte do Brasil para que tenhamos aquilo que acaba por ser, no mundo de hoje, o instrumento mais eficaz de defesa da soberania nas relações exteriores, que é a tecnologia atômica. Pois, e tu, nesse tema, eu li alguma coisa tua que falavas não só da energia atómica, como o desenvolvimento da arma atómica pelo Brasil, não é? Tu defendes. Isso já é antigo, quer dizer, havia isso, não sei se foi já no governo de Geisel. Bom, a parte da tecnologia nuclear para fins energéticos é dos anos 50, salvo erro. Sim. Não é? E depois havia aquele almirante que eu acho que está preso porque lhe fizeram uma por causa exatamente. O almirante Otton. Otton, exato. E Almirante Otton. sim, e então pois, continua fala sobre isso porque é um tema Pela importante. Lava Jato. Foi o Lava Jato que foi recentemente Sim, até. sim. Pois. Foi uma ramificação da Lava Jato que levou à prisão do contra-almirante Otton, que é o cérebro do programa nuclear brasileiro. Exato. O programa nuclear brasileiro ele teve grande aceleração na vertente militar na época do Geisel, quando o Geisel renuncia ao então acordo que tinha com os Estados Unidos,
com a Westinghouse e faz um acordo com os alemães. Ao mesmo tempo, ele inicia um programa secreto, o tal Programa Paralelo, ok? Que foi sepultado durante a presidência do Collor de Mello, que divulgou informações a respeito do plano e o sepultou num ato simbólico em que foi ao centro de testes nucleares na Serra do Cachimbo e jogou ali uma pá de areia e depois assinou todos os protocolos, né, em que o Brasil renunciou a esse desenvolvimento. Sim, eu sou favorável a que o Brasil desenvolva capacidade para a construção desses artefatos e que pelo menos tenho algumas dúvidas em relação ao desenvolvimento de armas nucleares estratégicas, mas sou completamente favorável à construção da capacidade tática nuclear, Pois, ou seja, utilização de ogivas pequenas, limitadas, mísseis de cruzeiro, hipersônicos, para que tenhamos um elemento de dissuasão em exato. relação a qualquer aventureirismo E que aconteça ameaças exteriores, claro. isso, Brasil. Sim. E gostava que falasse talvez um pouco sobre isso, porque parte da energia nuclear também é importante, mas eu tenho um outro convidado um dia destes que vive aqui na Alemanha, e ele é ainda por cima é engenheiro nuclear e vamos falar desses temas da energia, mas a parte da, da força dissuasória militar. Então eu deixaria que tu fizesse mais algumas considerações nesse aspecto e também antes de que isto vai se alargando, e eu não sei quanto tempo é que já temos, mas eu não quero fazer isto muito extenso. No seu caso, a gente faria uma outra mais adiante sobre outros temas, mas aqui, dentro do primeiro tema, que foi a visita do Bolsonaro, um tema bastante particular é o futuro dos BRICS e qual é as possibilidades que isto abre para o Brasil e para a voz do Brasil no mundo, neste contexto de multipolarismo, tendo em conta que o Brasil é o país mais populado do sul do planeta, certo? Ou seja, e é a maior economia do sul do planeta, salvo erro. Se fizermos uma linha no globo, né, ali no Equador, Sim. abaixo do Equador, É a sim, grande potência, exato. É o líder do sim. Sul Global, aquilo que se costuma chamar o Sul Global. Então fala-me dos BRICS e das possibilidades que esta nova configuração, esta aproximação, pelo menos aparente, da Rússia e Eu, Da China e do Brasil, o que é que podem nos reservar? eu, eu vou dizer aqui algo que eu nunca disse em público, porque nunca me fizeram em público essa questão, Hum, ok? E provavelmente muitos vão ficar chocados. A minha posição privada em relação a essa coisa que chamaram de BRICS, ok? Na configuração que ela tem, atual? ou seja, Brasil, Índia, Rússia, China Sim, isso era e a África primeiramente. do Sul. Sim, a África do Sul mais recentemente, certo? E agora fala-se da Argentina. Mas falando no formato como foi inaugurado na época da O BRIC. diplomacia do futebol do, do Lula e do Celso Amorim. Sim, mas isso era o Posso BRIC. chamar aquilo BRICS, já começou ali com a África do Sul no princípio. A África do É, Sul entrou posteriormente, salvo erro. não, foi desde o princípio. Ah, tá bom, vamos. O, aquilo, né? É, BRICS, a ideia, no fundo, veio de um acrônimo criado por um economista que, na minha opinião, colocou ali a África do Sul só para ter o S, ok? E facilitar a pronúncia. Ele deve ter procurado muito, e agora, como eu vou fazer? De repente, mete ali South Africa e pronto, fica BRICS. Hum, Porque, se formos ver, e aquilo lá era um acrônimo que designava nações
emergentes de peso que viriam a ser economias com um peso tão grande, né, como aquelas do G7. Pois, do Norte, sim. Sim. Para mim, não, mesmo do ponto de vista econômico, não fazia sentido por ali a África do Sul, porque Brasil, Índia, China e Rússia são aquilo que eu chamo de nações-baleia. A Pois. única nação no mundo com uma massa crítica semelhante a dessas, em termos territoriais, populacionais, são os Estados Unidos. Okay? O Lula e o Celso Amorim pegaram nessa ideia e resolveram fazer ali um fórum. E o que eu penso a respeito disso? É algo absolutamente disfuncional. Na minha opinião, eu não estou dizendo que o Brasil não deva perseguir. Não, o Brasil deve perseguir novas opções, abrir novas portas. Mas esse formato não funciona porque, como você quer que funcione, ok? Um grupo onde você coloca juntos China e Índia. Isso é absolutamente disfuncional, ok? Mais valeria a pena, se houvesse seriedade nisso, o Brasil ter um fórum com as grandes nações do Pacífico, Rússia e China, e um fórum separado com nações do Índico, onde aí sim faria sentido ter reuniões com Índia e África do Sul, talvez colocar Moçambique, etc. E depois outro fórum voltado só para o Atlântico Sul. Ok? Essa é a minha opinião. Agora, em relação ao estreitamento de relações com Rússia e China, é fundamental. É fundamental para o Brasil contrabalançar o peso dos Estados Unidos e da União Europeia, como também para que o Brasil tenha um mecanismo onde possa se transformar e ganhar vantagens com isso num interlocutor entre a China, a Rússia e os Estados Unidos. Eu sou um defensor de uma política externa para o Brasil, onde o Brasil seja de fato independente, não esteja alinhado aos interesses de nenhuma outra nação e tente se colocar numa posição de equidistância em relação a todos os grandes atores do mundo, de forma que ele assuma no século XXI uma posição muito semelhante àquela que a Áustria de Metternich assumiu durante o século XIX, enquanto durou o Concerto das Nações inaugurado na Conferência de Versalhes. Até Versalhes, sim. E então, isto aqui implica, então, o que é que implica para as elites brasileiras? Para o governo atual? Porque falas do século XXI como se estivesse a começar, mas já passou 20% do século, já passou. Mas no ano 2100 Angola vai ter mais habitantes que o Brasil. Aliás, o Brasil agora está na sua fase, depois vai começar a crescer ligeiramente a população e a partir de certo momento, penso 2080 ou isso, Angola passa a ser o maior país de língua portuguesa. O que é que tu achas em relação, o que é que se pode fazer com Angola? Porque aquele país em algum momento vai dar um salto muito grande, que é um país muito rico. É um país como o Brasil também, a nível de riqueza. Quais são, o que é que tu vês aí? Quais são as possibilidades que tu vês? Eu vejo aí a chave para o futuro do Brasil. Eu estou convencido que a África subsaariana será, em 50, 100 anos, o centro do Da atividade motor do crescimento econômico mundial. mundial, exato. Demograficamente, em termos humanos, Pois. em termos de recursos,
não só recursos minerais, como potencial agrícola, potencial hidrelétrico. Por exemplo, quando a gente vê a capacidade dos grandes rios de África, como o Rio Congo, o potencial hidrelétrico deles, aquilo é imenso. O Nilo, bom, o Nilo para norte, não é? Mas, claro, também é um continente muito grande. Então tu vês que o Brasil devia também de ligar agora mais para a África. Sem dúvida. E países como Angola, países como Moçambique, Guiné-Bissau, são aliados naturais. E não só, mesmo a gente não pode esquecer uma coisa, que antes agora eu vou usar um vocábulo bem latino-americano, antes dos gringos terem começado a entrar em África para deixar ali um verniz que há de ser logo obliterado pelo rolo compressor da história. Antes deles começarem a entrar em África e dividir aquele continente de acordo nas suas esferas de influência, os portugueses já lá estavam há 4 séculos, ok? Tudo aquilo que fez Livingstone, Stanley, os portugueses já tinham feito, ok? Os nossos bombeiros no século XVIII já iam do Atlântico para o Índico por terra. Sim. Esses feitos não ficaram registrados, mas a verdade é que a nossa presença lá é secular e ela não se dá só nos países onde atualmente o português é a língua oficial. Não, ela outras. está em todo lado. Há comunidades em todo lado. Eu não sei se vocês já leram um livro, chama-se The Viceroy of Uida. O vice-rei. Mas é um livro que inspirou um filme do Werner Herzog, o filme chamado Cobra Verde. Não conheço. Mas aquilo é baseado na história de um brasileiro, na altura, luso-brasileiro, que foi do Nordeste brasileiro para a zona onde atualmente é o Benin, e fundou lá uma grande família que tem muita influência política. Ainda hoje eles se dizem brasileiros, ok? E há muitas minorias importantes em toda a costa africana que têm orgulho das suas parcelas de sangue português ou brasileiro. Sim, essa zona toda do Benin, de hoje falam, pois, Camarões, essa zona ali foi da zona de exploração costeira já do século XVI portuguesa, ou seja, há aí uma tradição muito grande. Mas é exatamente Atlântico Sul que estamos falando, é essa zona que o Brasil pode ter alguma coisa a dizer, não é? Temos lá já basicamente quase que todos os contatos, ok? Toda a rede política montada. Basta ver vontade política de voltarmos a priorizar isso, e o nosso modo de lidar com aqueles povos é muito diverso. Pois. O modo de lidar com esses povos daqueles senhores que vivem para além dos Pirineus, né? Pois. Nós sentamos com eles na outra mesa, realidade. olhando olho no olho, Exato. ok? Nós os consideramos iguais e eles nos respeitam. Não é só eles isso. sabem que conosco vão ter sociedade. Sim. E não um patrão benevolente que se acha uma espécie de, digamos assim, missionário com uma missão civilizatória, né? Uhum. Pois, e mais ainda com o Brasil, eu sempre que falo com brasileiros, quando há uma confusão no imaginário, coisa dos brasileiros de chamar a África, qualquer país africano, não sei o que, é Angola.
Eu não sei se tu já notaste isto, e noto, principalmente aqui no estrangeiro, quando falo com brasileiros, não sei o que, vem de Angola. E eu, mas isto não é Angola, falava português. Não, falava inglês. Então como é que vai ser Angola? É porque África é Angola. E porque há um componente muito forte dentro da população brasileira que vem dali, daquela zona. Ou seja, e então, quer dizer, há esses laços que, para vicissitudes da história, que já estão, são 500 anos. Então, há ali uma coisa que mais ninguém tem, nem russo, nem chinês, nem inglês, nem francês, nem alemão, ninguém. Só o mundo português é que entende isso. E os brasileiros, por razões geográficas e tudo, estão ali na mesma, no Atlântico Sul, que eu também concordo que essa zona é uma zona de futuro. Bom, e não sei se queres falar mais alguma coisa em relação a esta visita e o alcance que isto que tem dentro daquilo que já falaste, do momento de inflexão, porque é um momento de inflexão. Estamos vendo coisas a nível aqui na Europa assustadoras. Estamos vendo aqui que o Norte, esta aliança atlântica, euroatlântica, também não sei que futuro é que pode ter. E então qual é o que é que tu dirias mais em relação a esta situação e o papel do Brasil dentro desta situação? Bom, por enquanto, o papel do Brasil é bastante limitado e secundário. Entretanto, abriram-se as portas para que o Brasil se finalmente se conscientizar a respeito de qual é o seu verdadeiro interesse nacional e qual é o caminho para a grandeza e encontrar novamente um sentido de missão. Bom, o caminho para que o Brasil venha a ser uma superpotência está aberto. Pois. Ok? Vamos ver se há continuidade nisso, porque já houve tantas vezes no Brasil movimentos que auguravam um futuro brilhante, né? Tantas vezes movimentos assim foram começados para logo a seguir serem abortados. Foram muitas oportunidades Mas perdidas. Eu espero que desta vez não seja. sim, mas desculpa lá que eu acho que isso tem muito a ver com as pressões exteriores. Está claro que o Brasil não interessava que fosse uma superpotência pela própria doutrina Monroe e pela influência que tem os Estados Unidos. Tu achas que num mundo, eu não gosto da simplificação que estão fazendo, de que amanhã o mundo vai ser dominado pelos chineses ou pelos russos, porque não é a mesma coisa, não pode ser a mesma coisa, nunca vai. É que, historicamente, a própria idiosincrasia do que é os Estados Unidos e a história não pode ser amanhã. Não pode haver um mundo dominado pelos chineses da mesma forma, nunca será da mesma forma. E a própria ideia que os europeus têm de domínio é uma coisa de já de submeter aos outros. Eles tomam isto como uma premissa. Portanto, mas que se haja um mundo multipolar onde os Estados onde a Rússia e a China têm poder, tu achas que a Rússia ou a China poderiam fazer o mesmo que os Estados Unidos fez quando o Brasil tentou levantar a cabeça historicamente e foi dominado e submetido aos seus interesses? Achas que a Rússia e a China, que são as duas superpotências deste novo futuro, pelo menos do lado, não vamos contar os Estados Unidos, vamos contar que se amanhã a China e a Rússia, esta aliança, têm poder, têm interesse que o Brasil seja uma superpotência, como tu dizes? Eu acredito que a Rússia tem todo o interesse em que o Brasil se torne uma potência, pois, do ponto de vista da coincidência dos interesses nacionais, eu, olhando ali para o mapa, vejo que três das grandes nações do mundo
tem uma grande coincidência nesse ponto. Rússia, Brasil e Índia. Em relação à China, as relações com a China são mais complexas. Desculpa, antes de falares da China, quais são essas coincidências quando tu olhas no mapa e vês quais são essas coincidências dos três países, da Índia, Rússia e China e Brasil? Sim. A Rússia é uma nação imensa, com um grande problema demográfico. Sim. A Rússia está no seu auge atualmente, em termos de potência relativa no mundo, e eu creio que essa potência russa, em termos relativos, há de diminuir. Logicamente, podem acontecer grandes convulsões no mundo que mudam todo o quadro de uma hora para outra, mas sem ter isso em mente, pensando numa evolução futura gentil, o que eu vejo é uma queda relativa do peso da Rússia no mundo. E a essa Rússia, que tem um território imenso e vai sofrer grandes pressões políticas e demográficas ao longo das suas extensas fronteiras, interessa um mundo onde haja o máximo de jogadores com força para que ela possa, através do equilíbrio de poder, evitar que haja um elemento dominante que a possa atacar, como atualmente tem acontecido, né, na sua relação com o Ocidente. Pois. Essa foi uma das razões porque o Putin também se interessou, chamou, convidou o Bolsonaro, defendeu agora nas Nações Unidas uma resolução que... Defendeu, não, ou seja, vetou uma resolução que ia meter o Brasil num problema. Julgas que é uma das razões pelas quais a Rússia está interessada, é por ter atores que impeçam como é que se poderia dizer? A arbitrariedade, neste caso seria os Estados Unidos, da NATO, a União Europeia. Pois, estou entendendo, mas continuando o teu raciocínio destes três países, e depois que tu querias ainda falar da China, não é? Na realidade, tu querias falar destes 4 países que são extensos, sim. A Índia também interessa um grande o multilateralismo a longo prazo, pois a Índia tem um grande problema em relação à China. Eu não digo que as duas nações estão destinadas ao conflito. Não. Essas coisas podem ser evitadas, mas há tendências, ok, que temos de ter em consideração. A gente não pode esquecer algo. O crescimento da China, de certa forma, implica numa expansão da China no Índico para ter segurança em relação às fontes de suprimento, A água. às fontes de Está a falar... matéria-prima de África. Né? Não, mas quer dizer, aí até estás falando da água, é fundamental dos Himalaias. E aí é que há o conflito com eles. A China está no Tibete. Pois. E os grandes rios que basicamente irrigam a parte mais densa e povoada da Índia, são justamente os estados do norte, nascem nessas áreas. E o crescimento econômico chinês e as pressões demográficas levam a que a China cada vez mais desvie as águas desses grandes rios, por um lado, para o seu consumo e para a sua agricultura, por outro lado, construa hidrelétricas nesses rios, e isso acaba fazendo com que a China tenha um poder que coloca a segurança da Índia em causa. Por mais benevolente que possa ser uma nação,
em relação à outra, nenhuma nação se quer deixar estar nessa posição, porque ela nunca sabe qual vai ser a política futura daquele vizinho que pode vir a ter esse poder. Portanto, a Índia interessa, a longo prazo, um mundo multilateral onde haja o máximo de jogadores com poder para que ela consiga, através do tal jogo, né, de equilíbrio das várias potências, contrabalançar alguma potência que tenha veleidades que coloque-a em causa. Ameaçada. Quanto à China, há interesses em comum entre a China e o Brasil. A China interessa que o Brasil garanta a sua segurança alimentar, ok? Interessa que o Brasil tenha uma política que assegure que a sua capacidade agrícola não há de ser usada contra a China, ok? Ao Brasil interessa o mercado chinês para a sua agricultura, mas entramos aqui nos pontos onde o interesse brasileiro diverge do interesse chinês, quando, por exemplo, pensamos em termos de necessidade do Brasil se industrializar. Hoje em dia, o Brasil é um grande exportador de minério de ferro para a Índia, para a China. Pois. E o Brasil é um grande importador de manufaturado chinês. Isso não interessa ao Brasil. Claro. Produzir. Aqui, pois, exportar matéria-prima, ok? E depois importar manufaturados cada vez mais sofisticados. Portanto, isso daqui é um ponto onde o interesse brasileiro diverge do interesse chinês. Choca. Ao Brasil também não interessa, ok, que a Índia se torne preponderante na África subsaariana, fechando essa possibilidade, né, que eu penso que deve ser explorada, do Brasil se associar à África subsaariana num Moçambique. empreendimento conjunto, especialmente. Mas Moçambique aí a Índia sempre teve interesse, não é? Mas em relação ao que estavas falando da industrialização, ou seja, eu acho que a China em algum momento também já está perdendo. Não sei se eles não estão incorrendo no mesmo problema que os ingleses e a Europa fez. Estão a passar também, porque não conseguem suster de alguma forma, não vão conseguir ad eternum suster uma classe média a produzir barato. Então o que é que estão fazendo? Estão começando a abrir fábricas em África. Ou seja, podem estar a dar já as possibilidades da África explodir industrialmente, passando a sua manufactura para a África. Agora, eu não sei se aí o Brasil... Quem controla as fábricas são eles. Quem fabrica as máquinas que serão usadas nessas fábricas. Sim. Ok? E terceiro, a sua observação é interessantíssima, porque eu penso tanto a respeito disso. A gente não pode esquecer que no campo da manufatura, naquela indústria mais básica, a utilização da mão de obra humana tem os dias contados. Pois, tem esse factor. A China tem se robotizado a uma velocidade assustadora. É incrível o processo de robotização que está atualmente em curso na China. Eu não digo, sabe, Ricardo, que também tens aí um produto, estamos os dois aqui de babysitter hoje. Sim. Mas eu não digo que o Brasil está destinado a ser um rival da China, mas a nossa relação há de ser mais complexa e há de ser extremamente bem gerida para que consigamos conviver bem. Eu também creio que isso deve e será feito em relação aos Estados Unidos, apesar de criticar o que atualmente a atual política americana e a política
que os Estados Unidos quase sempre seguiram em relação ao Brasil e ao mundo, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, eu não acredito que estamos destinados a sermos rivais ou inimigos, a entrarmos em guerra. Eu acredito que é possível gerir tudo isso e vivemos num mundo onde há competição, onde há cooperação em outros setores e consigamos, de alguma maneira, dentro de um equilíbrio dinâmico, ir encontrando novos consensos que reflitam o verdadeiro balanço de poder Pois, e levem a um abaixamento dessas tensões, pois. ok? Ou seja, o estado de guerras que nós assistimos deveu-se em grande parte ao unipolarismo, ou pelo menos ao predomínio o domínio e submissão a um eixo, pelo menos ali. Pois. Eu Pois, também acho que a condição humana não tem que ser necessariamente confronto, não é? Mas isso também nem sempre é fácil, não é? sem dúvida, Bem, mas eu acredito que conflitos provavelmente sempre existirão. Agora, temos o poder, se formos sábios, de evitar grandes pois, catástrofes, isso sim. ok? Isso é o que eu penso que conseguimos fazer. Última parte aqui, para finalizarmos, em relação aos Estados Unidos e à atual União Europeia, eu acredito que a maior parte da nossa elite está desconectada da realidade. É Pois. o tal espírito de Monte Carlo, ok? É a vida palaciana Sala dos espelhos. e, pois, e enlouqueceram. Pois. É, e, e isso é um processo que me lembra muito o que aconteceu na civilização romana a partir da Segunda Guerra Púnica. Exato, ou seja, a decadência e a conturbação interna. Eu também vejo aqui, claramente, principalmente aqui na Alemanha, no centro, aqui nota-se mais. Eu estive em Portugal agora há pouco tempo, durante um mês, pela primeira vez estive durante mais de um mês na Madeira, não se notava nada. Ah, que coisa, maravilha! Por mim, se as coisas fossem assim e pudesse, ficava por lá, porque aqui a pressão é muito grande. E quando cá voltei, com esta história toda do bicho e não sei o quê, é que nada faz sentido. Isto é uma loucura coletiva e, quer dizer, é imposta, e tu vês que vem imposta de areópagos que nos escapam totalmente. Porque é que a Alemanha, o país que a importância que tem, continua com estas medidas? Aqui é coisa louca. Agora dizem que vão como é que se chama? Fazer mais fácil e tal, dar por acabada a operação, vamos pôr assim por esta terminologia, mas já começaram a dizer que a nova variante, não sei o que, a subvariante ainda é pior, ou seja, já estão preparando e tu vendo que isto hoje. Que era o mesmo da Omicron, né? Não, Lembra quando os ingleses e os israelitas identificaram? Aí as previsões para Omicron eram, enfim, era o apocalipse. sim, e Sabe o como. que isso me lembra, Ricardo? Sim. Sabe quando a gente era puto, nos anos 80, e a gente olhava e gozava com aqueles pastores americanos que estavam sempre Os, dizendo o fim do mundo é agora, os os nossos negocinhos. predicadores, sim. Estamos a viver isso em grande agora, então É, estamos a pagar pelos nossos pecados ambientais, superpopulação, aquecimento global. Agora pois, veio o vírus do fim do mundo, do sim. E apocalipse, quando né? a. E só o verbo encarnado, Sim, a tal da, vou fazer o gesto, sim. vai nos salvar. E quando Que loucura! mas quando acabarem esta operação, vão talvez darem um folgozinho. Já começaram com esta história da Ucrânia, também, que isto até que ponto é que não é fabricado e potenciado, mas esta da climática vem aí. E aí o Brasil vai estar no olho do furacão. Pois.